Olá! Catanduva tem grande admiração por todos os tipos de arte e mais ainda pelos artistas catanduvenses que levam o nome da cidade feitiço para todo o Brasil. Carlinhos Rodrigues, Drica Vieira e Ian, família que compõe a Companhia da Casa Amarela, são prova disso. Tanto é que eles têm levado arte, sensibilidade e poesia a todos por meio dos seus espetáculos artísticos. A Companhia da Casa Amarela já conquistou diversos festivais e recebeu inúmeros prêmios, inclusive o APCA, da Associação dos Críticos de Arte e Troféus Mambembe, além também de ter representado o Brasil em festivais internacionais. Mas para contar toda a história desse grupo de sucesso, nós temos a honra de receber aqui no Acervo Catanduva de hoje, Carlinhos Rodrigues. Carlinhos, olá, tudo bem com você? Olá. Prazer ter você conosco aqui no Acervo. O prazer é meu, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Legal. Carlinhos, para a gente começar, você é natural de Catanduva? Sou de Catanduva. Nasci aqui, há 51 anos. Como é que foi a sua infância, né? Que bairro você morou? Eu sempre morei no Higienópolis. Né? Na época que era mão dupla, as ruas eram mão dupla, não tinha movimento, quase a rua 7 de setembro era um silêncio. A gente jogava bola na rua e quando ouvia o carro subindo a 7 de setembro, né, aí a gente parava. Uma época bem diferente, já faz tempo, né? Então, minha infância foi muito tranquila. Nós éramos muito pobres, né? Uma vida simples, mas muito saudável. Brincávamos muito. Na época que a criança tinha tempo de brincar, na rua, inclusive. Sua família mora ainda no mesmo local ou não? Meu pai mora ainda no mesmo local. Que rua que é? É Rua Municipal. Na Rua Municipal, legal. E meu pai está lá até hoje, 87 anos está lá. Agora, me diz uma coisa, com relação à sua família, né? Seus pais faziam o quê? Meu pai era ferroviário. Ferroviário. Aposentou com ferroviário. Minha mãe trabalhava nos Correios e criaram 5 filhos. E foi uma vida assim, tranquila. Meu pai depois aposentou e ele começou a se dedicar ao artesanato, trabalhar com argila. Ele é muito conhecido na cidade, meu pai, pelos trabalhos que ele fez de escultura. Aliás, você chegou aqui, o Duda Santana já te abordou, Já. Né, cantando até uma peça para o seu pai, porque, segundo ele, foi quebrado. Exato, foi um acidente, né? Vai ser mais complicado agora, porque ele ainda faz uma coisinha ou outra, mas já com menos frequência, tal, menor frequência. Agora, me diz uma coisa, Carlinhos, como é que foi aí a sua infância? Você mencionou um pouco aí, quer dizer, você brincava de futebol na rua, tal. Teve aquela infância que toda criança precisa ter, né? Que precisa ter, eu acho e que era mais fácil, né? Numa época também, diferente, né? Hoje é muito complicado. Meu filho mesmo cresceu, né? Vive em apartamento diferente. Mas era assim, era ou quintal ou rua, né? Era muita criançada na rua, a gente ficava até tarde, as famílias nas calçadas, né, sentadas, conversando. Isso era muito comum, né? Era muito comum e era muito bom, né? Havia uma proximidade, uma cumplicidade diferente, né? Então, foi assim, tranquila e de muita imaginação, né? Eu era o filho caçula, ainda sou, né, o filho caçula, 5, e eu era muito usava muita inventividade, era muito tímido, então eu criava minhas coisas, muitos desenhos, e às vezes eu me trancava no quarto, ficava desenhando, ou ia para o quintal brincar, então assim, e sempre inventando muito, desde criança. Então foi uma vida tranquila, de escola pública, tranquila. Você tem 4 irmãos, é isso? Tenho 4 irmãos, 3 vivos e uma que já faleceu. E eles residem todos em Catanduva, né? Não, eu tenho um irmão que mora em Brasília, engenheiro lá, e os outros 2 moram aqui. Você se casou aqui em Catanduva também? Também casei aqui. E você possui filhos? Tenho um filho, o Ian. Perguntaram aqui netos, eu falei assim, o Carlinhos, ele parece ser tão novo, mas eu, como já sou avô, eu vou me atrever a te perguntar, você já tem neto? Não, neto não. Tenho vários sobrinhos netos, mas neto ainda não. O Ian é novinho, tem só 12. 12 anos, legal. E a gente vai falar daqui a pouco do Ian na segunda parte, porque ele é muito ativo na Companhia da Casa Amarela, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua vida profissional, né? Você é formado em quê, Carlinhos? Eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, na minha família poucos tiveram a oportunidade de fazer faculdade, era uma época muito diferente, né? Sem dúvida. Então, eu terminei os estudos e fui para a luta, né? Trabalhei em várias coisas, escola pública, sem muita oportunidade, e descobri o teatro ainda na adolescência, mas nunca imaginei como profissão. Era aquela coisa de se apaixonou pelo teatro na adolescência. Sim. E aí começou como hobby, como lazer. Era aquela coisa de final de semana, né? Fazer teatro final de semana com os amigos, conhecer gente, fazer teatro. E o teatro amador, ele não pode morrer nunca dentro da gente, mesmo quando se torna profissional. É verdade. Mesmo quando se torna profissional, o teatro amador tem que estar vivo dentro da gente, senão a gente perde a paixão. E ficou assim. Foi época de adolescente, vários grupos, várias pessoas, inclusive com o Duda.
E Isso aí, você se lembra mais ou menos do ano, quando você começou assim já com alguns grupos, peças e tal? eu comecei em 83 para 84. 84. Tinha ali numa média de 16, 17 anos por aí. E depois seguimos fazendo teatro. Aí comecei a criar grupos, eu participava de grupos, aí depois eu comecei a criar grupos, fomos buscando linguagens específicas e próprias. E trabalhei em várias coisas, trabalhei em gráfica, trabalhei em vários lugares, até o momento que só de sábado e domingo não estava mais... Então, e quando foi esse momento, né, assim, que você descobriu que, olha, o teatro é minha profissão, minha paixão, é isso que eu vou fazer, não dá para fazer outra coisa? Foi no começo dos anos 90, ali para 92, 93, que eu e Drica, né, nós casamos e trabalhávamos cada um na sua área, ela na saúde, eu trabalhava como desenhista gráfico. E nós ficamos assim, puxa vida, fazer teatro é o que a gente gosta, vamos fazer isso. Ficamos durante um período idealizando isso. E no final de 94, então, nós optamos por criar a companhia. Eu saí primeiro do meu trabalho, a Drica continua na saúde, e eu comecei a trabalhar e idealizar esse projeto. E em janeiro de 95, nós fundamos a Companhia da Casa Amarela. E aí, há 23 anos, 24 horas por dia, vivendo de teatro. A arte ainda certamente tem uma influência familiar, né? Porque você falou que seu pai Sim. é um artesão, né? Quer dizer, tem uma influência. Sim, meu pai tem influenciou muito nesse sentido. Eu cheguei a trabalhar com ele também, no ateliê dele. E lá em casa sempre teve muita música, né? Todo mundo gostava muito, não tem nenhum músico, mas se ouvia muita música. Então, assim, era gostoso. E a partir do momento que meu pai começou a se dedicar a isso, e sobreviver, inclusive, né, porque a aposentadoria era pouco. Sim. Então, ele começou a investir na questão do artesanato. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Aquilo, lógico, vai te dando uma outra busca. Vai mexendo com você de uma forma diferente e você fala assim, puxa vida, esse universo é gostoso. Eu já gostava desse universo, inclusive com o teatro. E você começa a lidar com arte o tempo todo, e com criação, com improvisação, com a pesquisa, com história da arte. E isso começa a mexer de uma tal forma que tem uma hora que ou você abandona, ou você entra de cabeça, porque ficar né? Não dá para ser morto. Não dá. Não dá. Em cima do muro não dá. Ou você entra ou você não entra. Ô Carlinhos, e outra coisa que me chama assim, a atenção, você começou, quando você percebeu assim, ó, preciso fazer isso e tal, e aí para viver só disso, né? Quer dizer, uma coisa é você tomar decisão, a outra coisa é você efetivamente estar ali começando aquele trabalho. Foi muito árduo? Como é que foi isso assim? Você passou necessidade, dificuldade por conta de deixar o trabalho, de repente, para começar a investir no teatro? Não, felizmente não. Que bom. Acontece com muita gente, Sim. Mas felizmente não. Porque a partir do momento que eu e Drica começamos a pensar em viver de teatro, nós passamos um período nos programando para isso. Nós sempre fizemos isso. Ela é libriana, eu sou sagitariano. Se dependesse só de mim, ia ser mais complicado. Então, assim, nós começamos a planejar. Tanto é que ela continuou trabalhando na saúde, eu saí primeiro, comecei a trabalhar fazer todo o processo de produção do primeiro espetáculo da companhia, em 95. E aí começamos até a fazer algumas apresentações já profissionais, e ela ainda mantendo o emprego. Aí teve um momento que falou assim, não dá mais para fazer duas coisas, agora dá para... E nós somos muito... Algumas pessoas dizem que nem parece que vocês são artistas. Que para mim isso, às vezes, na maioria das vezes, é um elogio. No sentido de que nós sempre tivemos cabeça. Né? É lógico que uma companhia pequena é muito mais fácil de manter. Uma companhia familiar é muito mais fácil de manter. Tanto é que hoje as companhias que têm mais longevidade no teatro brasileiro são de famílias. Principalmente no nosso campo, que é mais teatro para crianças e adolescentes. Então, assim, nós começamos um processo difícil, que é difícil viver de cultura, de arte, mas com muito critério, muita cabeça, muito equilíbrio, sem dar passos além da nossa capacidade. E aí estabelecemos um processo. Lógico que tivemos altos e baixos, porque o Brasil tem altos e baixos e o mundo tem altos e baixos, né? E viver de arte no Brasil é muito complicado. Mas, nesse sentido, eu te falo, mas a gente não pode reclamar. Nós tivemos, o ano passado foi um ano muito difícil. Muitos amigos de arte, de companhias de teatro, falaram assim, nós estamos parando com a companhia, não dá para continuar. E perguntando como é que vocês conseguem. Que triste, né? É muito triste. E é uma realidade mesmo. Né? É uma realidade porque muda todo o processo e... O artista, ele tem a sua própria criação. É difícil você depender das pessoas, principalmente numa cultura
que não vê a arte, o artista, como um profissional. Como uma profissão e como um profissional. Né? Então, para a maioria das pessoas é hobby, é diversão, é entretenimento, mas é uma profissão como outra qualquer. Antes de a gente ir para a segunda parte desse programa, e aí a gente vai falar especificamente da Casa Amarela, a gente está conversando um pouco, entendendo esse início, né? A vida do Carlinhos e até o início do seu ingresso aí de uma maneira profissional no mundo do teatro. Mas eu queria que você falasse assim, para a gente fechar aqui. Você disse que não teve a oportunidade de fazer faculdade e tal, mas imagino que você tenha estudado bastante também, né, Carlinhos? Porque o teatro exige muito isso. Muito. Muita pesquisa. Muita pesquisa. E eu te falo, nós estudamos todos os dias sem parar, estudando, pesquisando, e não só no teatro, todas as linguagens, e a gente tem que estudar história, tem que estudar filosofia, é um estudo, o artista se não estudar, ele para, ele acaba, né? Então a gente estuda muito. Agora, nessa segunda parte, a gente quer falar um pouco mais da Casa Amarela, mas até para a gente entender que a Casa Amarela, ela teve um início lá em 95, só que não tinha esse nome ainda, né, Carlinhos? Não tinha esse nome, isso. Era um outro nome, era o nome que é da empresa ainda, né, Razão Social que mantém, mas era muito frio, nós não gostávamos, queríamos um nome mais poético. E como o espetáculo Vincent, por um toque de amarelo, que é sobre o Van Gogh, mudou a nossa vida e definiu a nossa trajetória dramatúrgica, estética, porque nós criamos os nossos espetáculos, o texto é nosso, tudo é nosso, direção nossa. Ele tinha o sonho de fazer a Casa Amarela e nós achamos que seria interessante fazer essa Casa Amarela. E colocamos Companhia da Casa Amarela. E o nosso sonho de vida é ter a Casa Amarela, nós estamos trabalhando muito para isso, que é um local para se fazer arte e colocar crianças e jovens, principalmente, fazendo arte. Né? Bom, então a gente vai considerar aqui a Casa Amarela desde 95. Sim, desde 95. E me diz aí, qual foi o primeiro espetáculo produzido pela Casa Amarela? Foi a Cigarra e a Formiga. Cigarra e a Formiga. Nós queríamos fazer algo, né, que chegasse às crianças e fizemos a Cigarra e a Formiga, que era um clássico. Fizemos um pouco diferente do clássico, que aí já começou a despontar um pouco a nossa característica de fazer teatro. Colocamos algumas coisas um pouco mais poéticas e profundas para criança. E já começamos com esse espetáculo em 95, já ganhamos vários prêmios com ele, e aí fomos buscando até descobrir uma estética, uma linguagem própria da Companhia da Casa Amarela, que começou com a peça do Van Gogh. Então, a Cigarra e a Formiga foi a primeira? Foi a primeira peça, 95. E eu me lembro que nessa época vocês ganharam uma notoriedade, uma expressão muito forte, né? Foi, porque, inclusive para surpresa nossa, porque a primeira coisa que quando nós montamos a companhia, eu falei, Drica, nós precisamos ir para festivais, aprender a trocar com as pessoas e aprender. E nós começamos a ir para os festivais e, para nossa surpresa, nós começamos a ganhar os prêmios nos festivais. E que foi muito interessante, porque na época, Catanduva, fora de Catanduva, isso eu acho que talvez pouca gente saiba disso, fora de Catanduva, o teatro catanduvense não era bem visto. Não diga. Não era bem visto. E quando nós íamos para festivais, nós chegamos a testemunhar, assim, pessoalmente, pessoas rindo, falando assim, vocês são de Catanduva, não acredito, o que vocês estão fazendo aqui, né? E, de repente, mudou a visão e as pessoas começaram a nos respeitar, primeiro porque a nossa postura sempre foi muito séria. E as pessoas até dizem que nós somos sérios demais nesse sentido. Mas eu e Drica somos pessoas extremamente divertidas, mas a questão é que no trabalho nós somos muito sérios. E aí começou a mudar isso. Nós fomos para aprender a fazer teatro e logo com a Cigarra e a Formiga já ganhamos muitos prêmios em vários festivais. E o respeito da classe artística, principalmente de profissionais de teatro de São Paulo que assistiram aos nossos trabalhos, diziam assim, vocês têm uma característica de aprendizado muito grande, vocês querem aprender, então vocês vão chegar em algum lugar. E a gente começou ao longo dos anos crescendo e chegando em alguns lugares. Né? E isso sempre marcou a nossa trajetória. E continuamos assim. E é muito interessante. Tem um motivo por essa fama ruim que Catanduva tinha? Nós chegamos em algumas cidades, e principalmente nós só trabalhamos com escola, né? E chegamos a algumas escolas e as portas se fecharam, porque dizem, nós não queremos mais grupos de Catanduva aqui. Então, alguém passou aprontando lá e aquilo começou a complicar. Falei assim, nós temos que mudar isso. Nós temos que reverter isso e conseguimos. Pô, legal você falar isso porque, de repente, é mais um feito, né, da companhia, com certeza. Isso é muito sério, porque, como eu falei anteriormente, nem todo mundo vê arte como profissão e o artista como profissional. Sem dúvida. Então era o momento de chegar na escola com um projeto não só de levar teatro, mas de levar algo muito maior para as crianças, que é o objetivo da Casa Amarela. Nós temos com a criança e com o público em geral, porque, por exemplo, nós estreamos um espetáculo agora, a maioria do público era de adultos, né? Porque o nosso trabalho ele atinge a toda a faixa etária. E
quando nós começamos a fazer isso, a nossa proposta ficou desenhada logo no começo. Nós queremos que o público saia do teatro diferente de como ele entrou. Ele saia com algo diferente. De repente nem gostou da peça, mas alguma coisa mexeu com ele. Houve algum estranhamento, alguma reflexão, alguma dúvida. Vai ter algum debate. É muito triste quando você termina o espetáculo, a pessoa vira para o outro lado e fala assim, você viu aquele jogo de ontem, ou aquela... E mudou de assunto como se nada tivesse acontecido ali. Não vai discutir o teatro. Exato. Então, isso marcou muito. Desde o primeiro espetáculo até hoje, nós temos essa característica. A pessoa sai do teatro, alguma coisa aconteceu. Tem que mexer com ela. Tem que mexer com ela. Alguma coisa aconteceu ali naquele teatro. E aí nós estamos, e levamos isso para as escolas. E hoje, então, e não só hoje, mas a partir daquela época, o nosso trabalho já começou a se tornar uma referência para a educação. Nosso trabalho foi citado num simpósio internacional de educação em São Paulo, da USP, por atingir a criança de uma forma diferente. Uma característica diferente das diferente, outras. E isso é muito legal. Como é que está composta hoje a companhia? É você, Drica e o Ian? É eu, Drica e Ian. Tem o Johnny, que é o irmão da Drica, que faz som e luz. Aí, o Duda perdeu a chance. E nós estamos assim, eu, Drica e Ian. O Ian começou a fazer teatro há alguns anos. O Ian... Ele começou com 6 anos e meio. Você falou, né? Ele começou com 6 anos e meio a fazer teatro. E, de vez em quando, o André Perosa, que é um ator e bailarino de Catanduva, participa de alguns espetáculos conosco. Ele está no Príncipe conosco. E agora, recentemente, nós fizemos o espetáculo que ainda estamos apresentando do Padre Albino, que tem a Cibele e o outro Carlinhos, né, Carlos Caetano, e a Queca Faria, que também fazem parte do elenco. Mas fixamente, a maioria dos espetáculos eu e Drica, em outros eu, Drica e Ian, né? E dependendo do projeto a gente convida alguns atores. E como é que funciona, por exemplo, vocês estão com a agenda aí aberta, as pessoas fazem contato, convidam, como é que é isso? Como é que funciona? Geralmente nós trabalhamos muito com o SESC, né? A maioria do nosso trabalho é com o SESC em todo o estado de São Paulo, na capital. E então, toda vez que nós montamos um trabalho, nós desenvolvemos um projeto e já enviamos para o SESC, às vezes nem precisa enviar, porque como nós fazemos isso há 22 anos... Às vezes já estão cobrando, né? Escuta. Nós fazemos já 22 anos SESC, então assim, existe uma procura natural, mas nós estamos sempre... Você tem sempre que lembrar as pessoas que você existe, né? Isso em qualquer profissão. Você tem que lembrar as pessoas que você existe. E hoje nós temos agenda, agora mesmo, a gente, antes de vir para cá, estava fechando algumas datas em novembro e dezembro. Então, assim... Os convites vão vindo, nós vamos marcando. Geralmente, final de semana é SESC, ou festival, e durante a semana, na maioria, projeto com escola. Agora, além de vocês se apresentarem, vocês dão cursos também de teatro? Como é que está isso? Nós estamos hoje com duas turmas às quartas-feiras no Espaço Amarelo, ali na Rua Campinas, que é um espaço que nós criamos. Crianças e adolescentes, nós damos curso de teatro. Ficamos bons anos sem dar curso. Mas aí a gente agora resolveu intensificar o Espaço Amarelo para virar a Casa Amarela, e aí nós voltamos a dar os cursos, que esse é um dos objetivos. Eu queria falar um pouco, até destacar essa questão do SESC, né? É interessante porque o SESC me parece que se tem uma instituição que valoriza a cultura, é o SESC. É o SESC. O SESC é extraordinário. Como eu disse, uma parceria de 22 anos já com o SESC. E é um trabalho assim, respeito ao artista, né? Todas as unidades até hoje que nós fizemos, e não tem nem como ser diferente, você é extremamente respeitado, você é extremamente bem recebido, é um trabalho, uma parceria profissional, é um encanto o SESC, é um encantamento, e é muito bom, é uma parceria que a gente assim, agradece sempre, principalmente pelo tipo de trabalho que nós fazemos, o SESC abraça de uma forma extraordinária. Carlinhos, teve a peça falando sobre o Padre Albino, que foi muito comentada, muito elogiada, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa peça. Foi um desafio, né? Todos os dias tinha alguém que falava assim, que responsabilidade. Para aumentar um pouquinho mais. Para perder mais cabelo. Vai ficando peso. Foi assim, a partir do momento que a Fundação Padre Albino nos convidou, e eu quero contar aqui um fato que a gente chegou a falar, mas eu acho que não é acesso a todo mundo. Um dia antes do convite da Fundação Padre Albino, eu havia sonhado que eu estava vestido de padre numa peça de teatro. Aí no dia seguinte eles nos comunicaram, falei, puxa vida, que coisa linda. E aí começamos todo o processo de pesquisa, fomos atrás de outros atores que não dava para fazer sozinho. E é uma emoção extraordinária, uma emoção. Como ator, para mim, que eu faço Padre Albino, foi emocionante fazer o espetáculo. E eu acho que para Catanduva conhecer, porque com o processo do trabalho nós descobrimos que nem todo mundo sabe, conhece a vida de Padre Albino na cidade.
E eu acho que para a cidade é importante falar de uma pessoa tão decisiva, né, na nossa história, tão importante e que deixou frutos extraordinários e que é um exemplo a ser resgatado para a nossa sociedade, para nós, catanduvenses, para, a partir de agora, aproveitando o centenário da chegada dele em Catanduva, de rever algumas questões, conceitos e tentar seguir... Aprender um pouquinho mais. Aprender mais com ele, né? Que foi uma pessoa tão dedicada. Com certeza. Muito legal. Deve ter sido realmente uma grande honra, né? Foi uma honra. Eu confesso que antes de entrar em cena... E essa história do sonho, isso é fantástico, né? É fantástico. E antes de entrar em cena, o Sesc estava lotado, né? E o programador do Sesc chegou e falou assim, podemos começar? Aí eu falo numa boa isso tranquilamente. Me deu um acesso de choro. Eu fiquei muito emocionado. E ajudou muito para fazer o espetáculo, né? Porque é um personagem, inclusive, difícil de ser trabalhado, porque eu tenho que fazer ele jovem, adulto e velho no espetáculo, né? Então, é um processo legal. Foi muito bonito. Bom, vamos falar agora da atualidade. Hoje, né? Ano 2018. Que peça você está em cartaz? Qual é a peça da companhia atual? Um dos motivos da sobrevivência da Companhia da Casa Amarela, inclusive financeira, é que nós temos 15 espetáculos hoje em cartaz. Então, nós temos um repertório que a gente vai apresentando em vários lugares. Agora mesmo, em julho, nós fizemos o Sesc, 5 espetáculos diferentes durante o mês. E estreamos um outro lugar, dia 27 de julho, que é uma experiência maravilhosa que nós estamos tendo, porque ele tem um objetivo ainda mais amplo na nossa carreira profissional, não só em termos de Brasil, mas fora também. Já apresentamos fora do Brasil, e é um espetáculo com esse viés internacional. E não tem texto o espetáculo, então é uma linguagem universal. E estamos com vários outros projetos e circulando com esses outros. Começamos a fazer teatro para bebês, que é uma coisa muito ainda rara no Brasil, é mais comum na Europa. Teatro para bebês? Para bebê, a partir de 0 anos. Diga, cara. Até 4, 5 anos, que é um trabalho sensorial de despertar para o som, para a luz, para a cor. Né? E estamos assim rodando muito com espetáculos para bebê, porque inclusive com o Sesc, porque é uma novidade, né? É uma novidade. Pelo tem menos lugar por que aqui, nunca viu o teatro para bebês. Eu nunca ouvi falar. Nós pesquisamos muitos anos. Isso é uma coisa importante que é de falar também, mas sabe por quê? Porque às vezes as pessoas veem, ouvem alguma coisa e se empolgam, né, com a ideia. Quando nós pensamos em fazer teatro para bebês, nós fomos pesquisar teatro para bebês. Então foram anos de pesquisa. Vai pesquisar 10 minutos, né? Achei legal, vamos fazer daqui a um mês a gente estreia. Isso é muito complicado, porque as pessoas vê a coisa pronta e acham que foi um estalar de dedos, e não é assim. Então nós começamos a circular bastante com o espetáculo também, e já começamos a conversar sobre o espetáculo de 25 anos da companhia, que vai ser em 2020. 2020. Daqui 2 anos. Daqui 2 anos, que voa, né? Dá um ano e meio praticamente, né? É verdade. Voa. E assim, a gente vive de sonho e projetos todos os dias. Conquistas, então, frustrações, enfim. Frustrações que fazem parte, nem todo espetáculo dá certo, você às vezes investe tempo, pesquisa, produção, e não dá certo. Às vezes o sonoplasta tem que pôr uma música triste para uma música de circo, né? Não devia ter contado essa história, mas agora é uma boa história, né? Um grande abraço ao Duda Santana. Porque o Duda é da época, é bom que as pessoas saibam disso hoje, na época do CD, do pendrive, né, que ele fazia sonoplastia pra gente no vinil. Na agulha, na picape. Eram 5, 6, 10 músicas diferentes, ele ficava trocando no 3 em 1. Num 3 em 1. Não era nem uma Technics, não. Num 3 em 1. Olha só. Technics é de agora, né? É uma época grande desafio, né? É verdade, época maravilhosa. O rádio você tinha gravador de rolo, né? Sim. E você tinha um empenho diferente, né? Uma relação diferente. Nada contra a tecnologia, claro pelo contrário, a tecnologia é maravilhosa. Hoje a gente faz coisas, inclusive no teatro. É que é poético, né? Porque existe o esforço, né? O suor, você está mais concentrado, né? E hoje é tudo um pouco mais light nesse sentido. Né? Com certeza. Olha, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu queria que você falasse o seguinte, Carlinhos. A projeção de vocês, quais são os projetos aí para os próximos 20 anos? Casa Amarela é o maior deles, né? E nós temos a casa mesmo, né? A casa de tijolo, né? De verdade, amarelinha. Tudo funcionando. Com espaço, inclusive, para apresentações, se Deus quiser. E outros espetáculos, nós vamos começando a trabalhar na questão de um canal no YouTube da companhia. Legal. Um livro que está sendo adiado há muito tempo já, que é o de 25 anos. Então, são muitos planos. Eu sou sagitariano, como eu falei. Se deixar, é um plano por dia, né? É um projeto por dia.
Apesar da idade. A gente tem uma hora que sabe que não vai dar tempo de fazer tudo e não vai ter como fazer tudo. Mas tem que estar projetando, é isso que mantém a gente vivo, né? Você projeta, sonha, e isso mantém a gente vivo. É importantíssimo. Carlinhos, fiquei muito honrado de te receber aqui, foi um Imagina. prazer e eu espero recebê-lo numa outra oportunidade. Parabéns. Obrigado de coração, obrigado pela oportunidade e estamos aí, precisando, é só chamar. Carlinhos Rodrigues conversou com a gente aqui sobre, na primeira parte, sobre um pouco da sua vida, da sua história na cidade, e na segunda parte a gente falou um pouco mais aí da companhia Casa Amarela, ele, Drica Vieira e também o Ian e o cunhado, o Johnny. Fala, vamos colocar todo mundo aí. Você pode conferir esse programa no YouTube, pode também compartilhar no Facebook com quem você quiser, divulgue realmente porque são os valores da nossa cidade. Até uma próxima oportunidade com mais um Acervo Catanduva.